Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Errar é Humano. Este é um espaço onde nós damos palco aos erros que nos ensinam, aos falhanços que muitas vezes nos divertem e às histórias mais engraçadas e transformadoras que nos tornam realmente humanos. Errar é humano e se achas que nunca erraste, então talvez este podcast não seja para ti, ok? Porque no fundo, quem acredita que nunca errou, provavelmente está a errar agora. Então, o tema do episódio de hoje é viver um ano inteiro. No episódio passado, que foi o primeiro de 2026, eu comecei por te desejar um ano novo inteiro e fiquei de aprofundar este conceito. Este conceito não foi só assim uma frase bonita que eu encontrei, foi um conceito que eu vi no Reel, no Instagram, e que na altura fez imenso sentido para mim, e eu fiquei ali a matutar e a refletir um bocadinho mais sobre o significado e de que forma é que este conceito de um ano inteiro ou um ano novo inteiro ressoam em mim. Então, este Reel basicamente falava de um livro que se chama Um Elogio à Tristeza e de como a tristeza nos torna inteiros. Então, eu acredito que em algum momento da tua vida tu já tenhas sentido que não havia tempo para estar triste. Não importa o motivo, não importa se tinhas contas para pagar, se tinhas que resolver uma data de problemas que estavam em cima de ti ou se nem sequer te sentias capaz de lidar com a tristeza que estavas a sentir. O motivo não importa, ok? Acredito que em algum momento da tua vida tu já tenhas sentido isso. Eu já senti isso. Do tipo, eu estou triste, mas eu tenho que passar por cima e tenho que continuar. Tipo, a vida continua, não é? Por outro lado, como eu partilhei no episódio anterior, o ano 2025 foi muito introspectivo para mim. E a tristeza, efetivamente, foi uma companhia ou uma companheira de alguns dos dias que eu vivi, ok? Eh, Mais dias do que talvez eu identifique noutros anos anteriores. E atenção, que não estou a falar daquela tristeza dramática, não é desse sítio. É de uma tristeza mais silenciosa. Aquela tristeza que nós sentimos cá dentro, a vida até vai seguindo, mas essa tristeza está aí. Ela não tem um motivo aparente, tipo, está tudo bem na nossa vida, a nossa relação está bem, o trabalho está a correr bem, mas a tristeza volta e meia aparece e fica ali algum tempo, depois desaparece. Enfim, e foi no ano passado, e foi precisamente nesse lugar que eu mudei internamente. Basicamente, o que eu me permiti foi sentir essa tristeza. Portanto, eu deixei que essa tristeza ganhasse voz, que ela viesse para o meu corpo e permiti-me libertá-la às vezes que eu achei necessárias e que foram mais do que, mais uma vez, noutros anos. E é engraçado até eu estar a pensar nisso agora, enquanto estou a gravar este episódio, porque se calhar numa outra altura eu diria, ai, chorei mais vezes do que desejava. E não estou nesse sítio, o que é também interessante, porque efetivamente, e já vamos falar mais à frente, o permitir-nos libertar a tristeza ou outro tipo de emoções, há um número de vezes que esteja estipulado em algum sítio, né? Tipo, para libertar essa emoção, não, não há. Então, há um timing para libertar essa emoção, não, não há. Então, isso também acontece porquê? Porque nós vivemos numa sociedade que, em algum momento, há algures no nosso caminho enquanto sociedade, enquanto humanidade, decidimos que nós só devemos manifestar, sentir e valorizar as coisas boas. Alegria, gratidão, abundância, felicidade. Vamos embora, está tudo certo. Mas o que é que nós fazemos com o resto? Não é? Com o resto das emoções, com todo o espectro de emoções que nós sentimos, não é? Não é dizer só que as emoções existem, é que nós sentimos, não é? Alguém chora e nós dizemos, ou quando éramos crianças, chorávamos e alguém nos dizia: Não fiques triste, não gosto de ver chorar. Ou quando efetivamente nós não estávamos bem e dizíamos que estávamos bem, né? Tipo, está tudo bem. Quando na verdade no nosso corpo nós sabíamos que não estava e o nosso corpo estava a dizer: Não, eu não estou bem. Quase neste modo da positividade constante, não é? E como eu já partilhei assim, eu tentei convencer-me também com essa narrativa, que na altura já não me fazia muito sentido e efetivamente continua a não me fazer sentido e cada vez menos sentido me faz.
e talvez não saibas, mas ainda estando triste ou sentindo-me triste ou sentindo-te tu triste em algum momento, é possível ser positivo enquanto sentimos tristeza, ok? Dá para sentir mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Por muito estranho que isso possa parecer, não é? Assim à partida. E portanto, não estar tudo bem também é viver, ok? Ninguém nos ensina a sentir, e quando eu falo que ninguém nos ensina, isto não é de um sítio de julgamento a absolutamente ninguém, é de um sítio de nós não ensinamos aquilo que não sabemos fazer, né? Fica difícil. Então, na verdade, nós não fomos ensinados a sentir, a dar espaço para sentir, a identificar as emoções, a gerir e a expressá-las de uma forma saudável. E a expressar todas as emoções, todo o espectro de emoções, não é? E quanto menos nós falamos sobre essas emoções ditas negativas, e não dá para ver os meus dedos, mas eu estou a fazer aquele movimento de aspas, não é? Com os meus dedos, essas emoções negativas, não falarmos sobre elas, a tristeza, a mágoa, a frustração, a raiva ou a ira, não falar sobre isso não faz com que as coisas desapareçam, não é? Elas continuam lá, nós continuamos a sentir, e não falar sobre isso só faz com que haja mais esta repressão e que muitas vezes só faz com que essas emoções ganhem tamanho dentro de nós. E às vezes esse ganhar tamanho é o suficiente para alguma reatividade e para uma data de outras situações que a ciência também já tem vindo a falar sobre essa questão da repressão emocional ao longo das nossas vidas, ok? E o que eu quero trazer aqui, também baseado naquilo que eu fui sentindo e na tristeza que eu fui sentindo ao longo do ano passado, ou que eu me permiti sentir, é que talvez seja a tristeza que nós evitamos sentir, talvez ela seja exatamente aquilo que nos está a impedir de vivermos a vida que nós desejamos. Já pensaste sobre isso? Se, se for exatamente a tristeza que nós estamos a evitar sentir, aquela que nós mascaramos, disfarçamos, ignoramos, pomos debaixo do tapete, se for exatamente essa tristeza que nos está a impedir de viver a vida que nós desejamos e de nos sentirmos mais felizes, ok? E, e, hum, e esta experiência que eu estou aqui a partilhar, de deixar de fugir da tristeza, de a sentir, de parar de tentar resolvê-la no imediato, isso mudou-me no sentido de o corpo aprendeu a estar mais relaxado, mesmo quando eu estou triste, não é? Eh, Algumas tomadas de decisão deixaram de ser num pico emocional ou num down emocional, vamos dizer assim, e passaram a ser tomadas com uma neutralidade ou de outra forma. Eu sei que, ou eu aprendi mais uma vez, eu já ensinava, mas basicamente estive a viver isso na pele outra vez, que é a tomada de decisões de um sítio de neutralidade, ou seja, se eu estou muito com as emoções à flor da pele e vou tomar uma decisão de uma coisa que é importante para mim nesse momento, talvez essa não seja a decisão mais acertada para mim, talvez ela não esteja coerente com a pessoa que eu quero ser, com a pessoa que eu sou e com aquilo que eu quero viver. Então, eu sinto que esta experiência do ano passado de permitir sentir a tristeza me ajudou aqui a consolidar esta aprendizagem de tomar decisões com neutralidade emocional. Também me trouxe ainda mais consciência do que é estar presente em mim. Novamente, eu já ensinava e já partilhava isto com as minhas clientes, com as minhas alunas, não é? De que nós não somos as nossas emoções, mas ao longo do ano passado isto ganhou outro espaço dentro de mim, ganhou outra consciência. Mais uma vez também foi algo que eu sinto que consolidou mais um pouco de efetivamente eu não ser essa tristeza que eu estava a sentir. Um, e acho isso muito, muito interessante e muito maravilhoso de observar. Portanto, a alegria ela não nasce do vazio, não é? A alegria ela nasce do contraste, ela nasce de outras emoções onde a tristeza está incluída. Então, talvez, e quero que penses um bocadinho sobre isso, agora que estamos aqui, que estás aqui a ouvir este episódio, talvez, quando nós evitamos sentir a tristeza a todo o custo, pomos por baixo do tapete e eu não quero lidar com aquilo agora, talvez também estejamos a evitar sentir alegria. E uma vida inteira, viver um ano novo inteiro, pede esta coragem emocional e esta disponibilidade para sentir tudo. Viver um ano inteiro é efetivamente sobre sentirmos tudo e vivermos tudo.
Então, e para terminar aqui este podcast, eu não te desejo um 2026 feliz, ou eu não desejei um 2026 feliz, eu desejei e desejo-te um 2026 inteiro. Eu desejo profundamente que o teu 2026 seja um ano vivido e seja um ano sentido, e que em 2026 tu possas e consigas criar espaço para sentir tudo: a alegria, a tristeza, o amor, a dúvida, o entusiasmo, a frustração, a gratidão, todas as outras emoções e sentimentos, que em 2026 tu consigas criar espaço para sentires tudo, para sentires todas elas, e que não vivas só os momentos bons, que reconheças que os momentos difíceis, eles fazem parte, essas emoções negativas, elas fazem parte de uma vida vivida por inteiro. Então eu tenho a certeza que 2026 vai trazer experiências novas para todos nós, de forma individual e coletiva, e eu quero que leves esta mensagem hoje de que sentir-te triste, não está errado, ok? Faz parte do nosso caminho como seres humanos, ok? Então, talvez, e deixo aqui este convite para 2026 para ti, talvez todas as tristezas que surjam na tua vida, que surjam na nossa vida, sejam apenas lugares à espera da nossa coragem. Então, que seja um ano novo, inteiro, com tudo o que isso implica. E fica a aguardar o teu feedback deste episódio. Espero que tenhas gostado e vemo-nos no próximo. Até já!